Meus caros, vivam! Vamos ver de seguida já dois exemplozinhos que mostram como anda este país, da sintomatologia de Portugal, e que também explicam, cada um deles explicam claramente porque é que isto não melhora. As coisas não melhoram quando o diagnóstico é errado. Ora, vamos ver aqui o primeiro caso, que é uma notícia de hoje sobre, imaginem, algo de que ninguém fala e muito menos quando começa o verão: os incendiários. Um homem foi condenado na feira a uma pena de prisão de 4 anos e 6 meses por ter ateado um incêndio florestal em Oliveira das Meias. Terá ainda de ser sujeito a acompanhamento médico. Foi preso, portanto, não foi só detido, foi julgado e foi condenado, certo? O julgamento decorreu no Tribunal da Feira. Um homem foi condenado a 4 anos e 6 meses de pena de prisão suspensa por ter provocado um incêndio florestal o ano passado em Oliveira das Meias. 4 anos e tal de pena suspensa. Portanto, ele não vai preso, ele fica em casa para fazer o que quiser. O arguido ficou também sujeito à obrigação de acompanhamento médico. Durante o julgamento, este homem confessou a autoria do crime, no entanto, revelou ao coletivo de juízes não saber, não perceber a razão e a motivação que o levou a atear o fogo naquele dia. Disse também ao coletivo de juízes que estava a passar por uma fase má na vida, tinha sido despedido de uma empresa onde trabalhou, onde tinha trabalhado 8 anos, atravessava um processo de divórcio e não tinha dinheiro para medicação ou para as consultas de psiquiatria. Durante o julgamento, o arguido confessou sem reservas a autoria do crime de incêndio florestal. O homem usou um isqueiro para atear o fogo a 17 de junho, numa área florestal na zona de Carregosa. As chamas destruíram cerca de 3.000 metros quadrados. Isto vem a propósito da comissão a que eu pertenço, a Comissão de Inquérito aos Negócios dos Incêndios, em que até agora as pessoas, as altas individualidades entrevistadas, dizem sempre que não têm nenhuma evidência de que os incêndios sejam colocados por mão criminosa. Não, não. Apesar de aparecerem as notícias nos jornais, nas televisões, agora que vai começar a época balnear dos incêndios, eles dão isso como garantido. É natural que venha o verão e haja incêndios. Não, só há incêndios porque alguém os ateia. Alguém os ateia. Ou por negligência ou por dolo, de propósito, alguém ateia os fogos. Todos eles têm mão criminosa, é só perguntar aos bombeiros. Poderá haver um raio, poderá haver uma trovoada seca, como houve em Pedrógão, uma trovoada seca esquisita que tiveram que alterar a hora, porque não batia certo com a narrativa, não é? Depois alteraram a hora da trovoada, afinal não foi às 2, foi às 3, não foi às 3, foi às 3 e um quarto, para aquilo bater certo, com um alerta do IPMA, portanto, fizeram com que a história encaixasse na narrativa deles, que é de os incêndios têm todas as causas possíveis e imaginárias, até extraterrestres, mas humanos é que não, portugueses é que não, incendiários é que não. Pois eles aqui estão, são há centenas que são detidas por ano, vão a julgamento. É certo que a maior parte deles depois também sai em liberdade porque não se consegue provar que foram eles, mas o povo inteiro sabe que foram eles, só não se consegue provar isso na justiça, e este e muitos outros conseguiu-se provar claramente, ele próprio se confessou dizendo que sim, foi ele que ateou o fogo. Apesar disso, há partidos da extrema-esquerda que vêm negar isto. Vêm negar, dizem que são percepções. São os negacionistas. Eles chamam-nos a nós negacionistas, mas os negacionistas são eles, porque nós temos o testemunho, temos as condenações de centenas de incendiários, temos os incêndios que deflagram às 2, 3 e 4 da manhã, até em dias em que chove, como aconteceu anteontem, houve 3 incêndios de noite e estava a chover, e portanto, na noite anterior houve 15, não estava a chover, na noite. Portanto, todos esses são comprovadamente postos, a não ser que nós agora ficássemos todos maluquinhos, que não é o caso. Sabemos bem que os incêndios de madrugada, todos eles são postos. Não há ninguém de madrugada a roçar mato, não há ninguém de madrugada a fazer queimadas. Agora, para além disso, os de dia, uns são por dolo, outros são por negligência, mas todos eles têm mão humana, praticamente todos, 99% têm mão humana. Toda a gente sabe isto, mas eles dizem que não, são percepções. Não há nenhum estudo que nos garanta, e estes estudos perpetuam-se, e por isso é que eles dizem que não há estudo que nos garanta, que é para haver cada vez mais estudos. Se houvesse um estudo que dissesse, não,
este estudo mostra que são os incendiários que provocam os incêndios. Acabava-se logo os estudos todos. Não era preciso encomendar mais estudos, porque já sabia que eram os incendiários. Portanto, não vamos estudar mais coisíssima nenhuma. São os criminosos, são os bandidos que chegam lá com isqueiro e deitam fogo à mata. Pronto, final. Então o que é que há a fazer? Há que acabar com isso. Como? Vigiando as matas. É este o meu ponto que eu defendo há 30 anos, se calhar até há mais. Bom, a segunda notícia também nos mostra como é que uma narrativa falsa, passada nas televisões todas as semanas, provoca nas pessoas uma sensação de falsa segurança. Querem ver? As cadeias portuguesas estão sobrelotadas. O relatório anual de segurança interna aponta para o aumento do número de reclusos em prisão preventiva. Como a causa? A prisão preventiva disparou. Porquê é que dispara a prisão preventiva? Porque há cada vez mais crimes. O que é que diz a narrativa oficial? Não, não. O Razi diz que o número de crimes diminuiu. Os crimes graves e tal, alguns aumentaram. Mas em média ou no total, os crimes diminuíram. A verdade é que há cada vez mais prisões preventivas e é por isso que as cadeias estão a abarrotar. Então, senhores comentadores, então, senhores jornalistas, essa vossa narrativa não bate com a realidade. Se há cada vez menos crimes, então as prisões deviam estar cada vez mais libertas. Devia haver cada vez mais lugares para novos reclusos. Até nem devia haver mais reclusos, porque se não há crimes, não há reclusos. Pois é o contrário que se verifica. Verifica-se que há cada vez mais crimes porque há cada vez mais prisão preventiva. Prisão preventiva é quando há fortes indícios de que aquela pessoa cometeu um crime. Não é porque alguém acusou outro. Portanto, eles estão lá à espera de julgamento. E depois estão à espera de julgamento 3, 4. Não pode ser mais do que 2 anos e meio, porque a prisão preventiva termina. Mas isso também acontece. Chega-se ao fim do prazo e acaba-se a prisão preventiva e as pessoas estiveram lá 2 anos e meio à espera de julgamento e são libertados. E depois, se quiserem, fogem. Se não quiserem, não fogem. Ok? As cadeias portuguesas voltaram a estar em sobrelotação. Segundo o relatório anual de segurança interna, no final de 2025 estavam mais de 13 mil reclusos detidos nas 49 prisões nacionais. 13 Trata-se de mil. mais 776 em comparação com o final de 2024. 776 a mais. 776 a mais relativamente ao ano passado. Constituindo uma taxa de ocupação de 103,4%. Ouviram bem? 103,4%. Mais do que 100%. Quer dizer, há mais reclusos neste preciso momento do que aqueles que as cadeias, que as prisões, os estabelecimentos prisionais podem reter. Ou seja, mesmo que já ninguém mais fosse preso daqui para a frente, mesmo assim as cadeias estavam sobrelotadas. O que acontece é que todos os dias há prisões preventivas. Portanto, Desde 2019 que não acontecia uma sobrelotação desta dimensão. 2019, fixem bem este número, 2019, o que é que houve em 2019? Houve alguma pandemia ou houve algum Covid-19? Não. Seguiram-se 3 anos entre 2020 e 2022 em que a população prisional decresceu significativamente. E porquê? O repórter não explica. Porque houve o Covid. E houve o Covid e foram libertadas centenas, talvez mais de mil e tal, até ouvi falar em 2000, não sei, não tenho a certeza do número, mas foram libertados centenas de prisioneiros por causa do Covid. E já agora também, fazendo a relação com a notícia anterior dos incendiários, também foram os anos em que houve menos incêndios. Porquê? Porque ninguém andava na rua, quem andasse na rua para pregar o incêndio na mata, como o povo diz, pregar o incêndio, era logo visto pelas forças da ordem, não havia ninguém na rua. Portanto, os incêndios baixaram. Aí está a prova de que a esmagadora maioria dos incêndios fogo é posto pelos incendiários. E aqui a mesma coisa. Durante os anos da Covid, lembram-se bem dessa polémica, foram libertados, foram dados à liberdade centenas, talvez mais de 1000, acho que é 1200 por aí, presos, que estavam presos e deixaram de estar porque havia o perigo do contágio, o perigo da Covid. E foi por isso que a população prisional diminuiu. Mas os jornalistas não dizem isso. Agora, de acordo com o relatório, a subida dos reclusos em prisão preventiva, um total de 3.179 no final de 2025. 3.179 em prisão preventiva. 3.179. Está na origem deste novo aumento. A grande maioria dos presos são portugueses. Não podia faltar. Mas atenção que as etnias também são portugueses. E se não dizem qual é a percentagem de presos étnicos, que é esmagadora, pelo menos na Guarda,
Coimbra, Castelo Branco, uma grande parte, não digo que seja a maior parte, mas uma grande parte dos reclusos são reclusos originários de uma determinada etnia, cujo nome nós estamos proibidos de mencionar. Tendo-se registado uma ligeira subida dos reclusos estrangeiros. E ligeira subida apenas porquê? Porque isto demora tempo. Até a pessoa ser apanhada, o criminoso ser apanhado, ser levado a juízo e o juiz decretar a prisão preventiva, isto demora anos. Estes tipos que estão agora, os estrangeiros que estão agora a ser presos, já andam a cometer crimes há anos, mas só agora é que estão a ser presos. Para o ano que vem, haverá muitos mais, daqui a 2 anos mais ainda, que são os que estão a cometer crimes hoje. Serão presos para o ano, serão julgados daqui a 2 anos ou 3. A admissão por parte do Relatório Anual de Segurança Interna de que existe uma sobrelotação prisional constitui, segundo os representantes dos guardas prisionais, motivo para não acreditar quando o governo assegura que o crime violento teve uma subida residual. Não teve uma subida residual e aqui está a prova. Teve uma subida significativa, as cadeias estão a abarrotar. Mais um caso em que a narrativa não coincide com a realidade. Eles contam a história da carochinha, mas o problema é que nem a carochinha nem o João Ratão existem. Só existem a panela, onde caiu o João Ratão, e que neste caso são milhares de tachos. A panela está dividida em milhares de tachos que têm que se manter. Frederico Moraes, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, acrescenta que a maioria das prisões preventivas atribuídas são por crimes graves como violência doméstica, pedofilia ou roubos. Que eles dizem que esses crimes não aumentaram assim tanto, mas as cadeias estão cheias desses criminosos. E 7 meses depois da fuga de 5 reclusos da cadeia de Val de Judeus já recapturados, o sindicato defende que ainda nada foi apreendido e que enquanto os partidos políticos não se sentarem para discutir o que se passa nas cadeias, nada irá melhorar. Frederico Moraes conclui dizendo que neste momento estão com um déficit de 1.500 profissionais. 1.500 profissionais que são os que faltam nos estabelecimentos prisionais para garantir a ordem, ou minimamente a ordem mínima, uma vez que sabemos que já não há profissionais nem para as torres de controle, por isso eles fogem desde que queiram, desde que arranjem um plano minimamente plausível eles para isso andar, porque não há ninguém a vigiá-los nas torres, cá em cima, nas torres de vigia não há ninguém. Desligam os sistemas todos eletrónicos porque avariam e ninguém os compõe e, portanto, nós temos apenas meia dúzia de guardas prisionais desarmados a lidar com centenas de presos, que aquilo é uma bomba relógio, só não rebenta porque, olha, nem sei porquê, porque se calhar os guardas prisionais são tão profissionais que conseguem acalmar aqueles criminosos todos e notem que alguns são de muito difícil tarefa essa de serem acalmados, porque eles são completamente maluquinhos da cabeça, não são pessoas normais. E, portanto, eu digo uma coisa, eu rendo homenagem aos guardas prisionais, como é que eles conseguem ali, meia dúzia deles, suportar centenas deles em algumas cadeias, centenas e centenas de presos para meia dúzia, 100, 200 guardas prisionais que estão em turnos e, portanto, nunca estão lá ao mesmo tempo, estão lá meia dúzia deles, mas os preços são sempre os mesmos, são sempre os mesmos, centenas ou mais de 1.000, de manhã até à noite. Os guardas prisionais é que não passam do 100. Portanto, meus caros, eu rendo as minhas homenagens aos guardas prisioneiros. Eu não era capaz de estar no lugar deles, com certeza que não faria o trabalho que eles conseguem fazer. São autênticos heróis. E aqui ficam 2 pequenos exemplos de como este país anda, ou melhor, desanda. Vai começar a época balnear dos incêndios, vai herder tudo. O próprio Ministro da Administração Interna, que era o antigo presidente da política judiciária, como eu lhe chamava, já alertou ontem, atenção que este ano vai ser o diabo em termos de incêndios, época balnear, vai estourar, vai haver incêndios por todo lado. Só há porque não vigiam as matas, só há porque querem que haja, só há para poderem distribuir milhares de milhões por ano por tantas empresas prestadoras de serviços, prestadoras de material, desde os meios aéreos até aos meios terrestres. É por isso que há incêndios. É preciso que haja incêndios para esse dinheiro ser distribuído. Se os incêndios terminarem, essa gente toda fica a receber bola. Nem há dinheiro para estudos, nem para projetos, nem para deliberações, nem para aviões, helicópteros, mangueiras, carros, tudo. E para os bombeiros e para a proteção civil. Deixa de haver dinheiro para essa gente toda. Portanto, acham mesmo que eles querem que os incêndios terminem? Um grande abraço e até à próxima.